Ela pode mentir, confessar coisas que não. Uma orquestra também sem ficar enfiando assim, ó. Pensa assim, tu tem uma namorada. Oi, galerinha. Bom dia. Como eu falei ontem, rapidamente, quando passei por aqui, né, fiquei muito feio, me diverti muito nas Olimpíadas. Eu acho que a maior lição que fica de tudo que aconteceu é mostrar que se nós tivéssemos feito tudo certinho, né, do jeito que a gente projetava aqui na frente, nos nossos melhores sonhos, daria de ter até vencido do segundo ano, que tinha as suas vantagens por ser uma turma mais velha, né, por ser uma turma que já tinha passado, e parte delas foi vitoriosa em outra gincana, né, uma bagagem um pouco maior do que a nossa turma no ensino médio. Em tamanho, de repente, né, em alguns aspectos eles tinham algumas vantagens, um pouco mais maduros, mas se nós tivéssemos feito tudo certo, como eles também erraram, né, daria pra gente ter chegado mais junto aí. De qualquer forma, eu me diverti bastante, fiquei feliz de descobrir facetas de vocês que eu não imaginava, qualidades em cada um de vocês que eu não imaginava, e me deixa, às vezes, né, porque eu, né, naquela minha dureza, tentar te trazer para o lado das ciências exatas, né, que é o meu papel, e tentar te mostrar um pouco de física e matemática, eu acabo, às vezes, de repente, magoando alguém que é mais da parte artística, ou que é mais de outra filosofia, e tu não tem que abandonar um outro caminho só porque tu tá, né, tu tem que te dedicar a exatas, ou um pouquinho pelo menos, né, que eu não quero que tu seja um gênio em física e matemática, eu quero só que tu saiba a base, né, a base, só isso. Então tu deves também investir naquilo que tu ama, né, cara, e cara, nas Olimpíadas tu vê cada esportista, tu vê cada artista escondido aí, nessa carne, esse amontoado de carne que nós somos, que, meu Deus, fiquei de cara, tô muito feliz, muito feliz. Espero que a gente tenha se aproximado um pouco com as Olimpíadas. E eu sempre volto transformado das minhas férias. Toda vida que eu vivo alguma coisa diferente das minhas férias, eu tento trazer para vocês um pouco. E algumas coisas me marcaram. Eu passei 5 dias no Rio de Janeiro e uma coisa que me marcou é como o nível lá é maior, cara. O nível do ensino médio no Rio de Janeiro. Eu peguei um livrinho que o meu priminho, 19 anos, e 1,90 m e poucos. Meu priminho, pô, cara, pequenininho, deixa eu ver aquele guri nascer, cara, como a gente vai ficando velho rápido. E o meu priminho falando, né, que quando ele veio lá de Jaraguá do Sul, que tem um ensino bom, conhecido como um ensino bom aqui em Santa Catarina, né, perto de Blumenau e Pomerode, aquela região que tu deves conhecer, e foi pro Rio de Janeiro. Foi morar em Angra dos Reis, aquele lugar maravilhoso lá, perto das usinas nucleares. E ele sentiu uma dificuldade tremenda nessa transição. Porque lá, cara, o cara que vai pro ensino médio, ele tem que estar fera em matemática básica. Fera mesmo, manjar de tudo de matemática básica. Semelhança de triângulo, sistema de equações, equação de segundo grau, tem que saber mesmo. Senão ele não consegue avançar lá no ensino médio. Então uma lição legal, né, que eu preciso te contar isso, a gente ter consciência que em São Paulo, que no Rio de Janeiro, que são estados vizinhos, que hoje nós vamos competir no Enem com esses caras. O Enem faz esses caras competir com a gente por vaga na UFSC, cara, na nossa universidade. Então um monte de cara do Rio de Janeiro, um monte de cara de São Paulo vai fazer o vestibular contigo daqui a 2 anos. E eu não queria que tu perdesse para eles, e eu tenho que te confessar isso. Eu fiquei um pouco impressionado com a qualidade do ensino. É diferente, eles cobram mais do que nós. Mais um motivo para a gente ter vontade e raça de não ficar para trás. E outra coisa que me chocou, cara, além da beleza natural, né, pô, nós temos 42 praias aqui, o que dizem, eu não contei, mas parece que são 42 praias, eu já rodei boa parte delas, pela terra e pela água, que é diferente, né, quando tu pega um barquinho e sai passeando e olhando a ilha de longe, aí mesmo é que a beleza natural ressalta, né, nos olhos. Mas lá, cara, é uma coisa assustadora, tu pega o botinho inflável lá do meu tio, altos botinho inflável, vai passear, cara, cada lugar que tu olha tem 5, 7, 8, 10 praias assim, numa olhada. Uma prainha ali, outra ali. Meu, olha aquela prainha deserta ali, vamos pra lá. Aí tu encosta a lanchinha ali e faz um churrasquinho, sem deixar sujeira, obviamente. Tá uma coisa deliciosa, maravilhosa. Aquela água no inverno, sem camisa, no inverno, cara. Tomando banho de mar. E a água, às vezes assim, sabe, poder mergulhar e ver os peixinhos, muito peixe. Que coisa maravilhosa. Que beleza natural. Agora, como é que tem tanta gente com dinheiro, cara? Meu Deus, cada casa um iate, cada casa um iate. Uma marina, 100 iates. Uma marina, 200 veleiros.
Cara, como? Como? Aí vamos abastecer o botinho. Botinho, vamos abastecer o botinho. Aí vou pegar o troco do botinho. E tinha um iate lá, uma meia hora, ou 1 hora, ou 2 horas abastecendo. Aí o frentista comentou, ah, esse doeu pra pagar. E eu não resisti, cara. Eu fui deselegante, mas eu não resisti. Pô, me perdoa, amigo, quanto é que foi? 18 mil. Completou? Não. 18 mil. Eu fiquei puto. Tem gente que demoraria 2 anos para ganhar esse dinheiro. E o cara abasteceu o iate dele para aquele final de semana. Eu sou capitalista, entendeu? Eu acredito que o capitalismo divide e possibilita que os menos favorecidos comam melhor, tenham acesso a coisas que eles não teriam em outro tipo de sistema. Mas nessa hora me doeu, cara. Nessa hora nós temos que questionar a coisa. Eu não, pô, cara, se esse cara que fez isso emprega 20 mil pessoas na fábrica dele e transforma a vida de uma pequena cidade, 20 mil pessoas, eu acho que ele tem todo o direito de usufruir, né, de poder tomar champanhe de sei lá quantos mil reais, que isso é a gasolina, que é o diesel que ele bota no iate dele. Tu imagina o que ele está comendo, o que ele está bebendo, que cerveja que ele bebe. Não é a nossa cerveja, né? É uma coisa de outro padrão. Eu admito que ele tem essa possibilidade, né, que tem direito de usufruir isso, desde que ele esteja modificando a vida de muita gente, esteja fazendo um bem maior para a sociedade, né? Agora, se não for honesto isso, porra, aí é desagradável, né, cara? Tu vê um sujeito rasgar 2 anos de suor de um trabalhador comum, numa brincadeira de final de semana, aí eu acho que a gente tem que questionar, né? Que a gente tem que aprender a regular isso, o quanto as pessoas podem lucrar. Mas continuo capitalista, continuo acreditando que a lei de oferta e da procura, a lei de mercado, do livre mercado, é o melhor que a gente tem hoje para a sociedade. Mas a questão está aberta aí para vocês. Tu vê como as férias modificam a nossa maneira de enxergar as coisas, né? Temos que trabalhar, temos que estudar também para sobreviver na selva de pedra. Olha o barulhinho dela aí no fundo. Tava morrendo de saudade de vocês. E vocês querem começar com o quê? Com física ou matemática? O que agradaria, o que desagradaria menos vocês, de repente, né? Vamos começar com uma revisão de física. Vamos começar então com uma revisão de física. E depois dessa revisão de física, vamos fazer uma revisão de matemática. Vocês sabem, né? Nós temos aí hoje, quarta e quinta para revisar. Porque sexta-feira vai ser um dia de avaliaçõezinhas. Uma de física, uma de matemática, baseada nessas revisões que nós vamos fazer. Certo? É avaliação, uma delas em dupla com consulta, outra delas individual. Que nós tínhamos provas marcadas, lembram? Né? Antes das Olimpíadas, né? Eu acho que sim, a gente aí cancelou em função de... Eu acho que sim. Mas era só de uma matéria. Não, mas não tem problema, vai ser das duas. Temos tempo para revisar, temos tempo. Vamos começar com a revisão de física, eu gostei da ideia do colega. Os vídeos de até agora já estão todos lá na internet, pela data por enquanto, tá? Mas eu e a minha esposa hoje vamos começar a organização do canal, acredito então que até o final desse trimestre vocês já tenham as aulas por nome, organizadas por nome nas playlists para vocês, né, até o final do ano poderem rever. Agora eu quero só a tua concentração aqui na física e na hora das correções, gente, não façam como o meu guri fez ontem. Eu quase infartei, cara. Eu fico pensando, imagina os que não tem pai em casa, cara. Eu fico apavorado. Filho, tudo certo, tudo certo. Fez as tarefas? Deixa eu lá ver, tá? Não, tem tarefa. Beleza. Então vamos dar uma jogada. Vamos jogar alguma coisa. Peraí, deixa eu ver a tua apostila. Só pra garantir, né, cara? Quase que eu faço uma cagada. Cara, essa é a primeira folha que eu olhei e me assustei com o impacto da desordem. E aí eu olhei aí já comecei a tremer de raiva. Caio, que página vocês corrigiram? Página tal e tal. Não é possível, isso aqui não foi corrigido. Isso aqui não foi corrigido. Não foi. Surtei, né, cara? Tava um lixo. Diz o psicólogo, tem que elogiar. Mas eu fico pensando, vou elogiar qual parte agora da apostila do guri? Tava um lixo, cara. Filho, tá um lixo, filho. Tá um lixo. Aí sentei com ele, vamos fazer tudo de novo. Aí gastamos um tempão reorganizando aquele lixo. Aí, filho, pô, tu tá no 7º ano, cara. Não dá mais pra fazer as contas perdidas, tem que fazer as contas bonitinho. Aí, e coisa que ele disse que corrigiu. Sabe como é que tava uma da correção dele? Tava escrito a caneta na apostila, não consegui fazer. Cara, eu pirei, bicho. Filho, ela corrigiu no quadro, corrigiu. E
E ela corrigiu assim, não sei fazer. Não lembro, cara. Tavas conversando, né, filho? Aí ele fica mudo. Não, tava rezando na hora. Tava prestando atenção pra caralho. Né, cara? Então tu vê, né, bicho? Acontece com todo mundo. E o guri lia, cara. Ele leu coleções de livro quando novinho. Sabe? É um guri do bem. Só que se tu afrouxa, vira horrível. Fica horrível. Tem que estar todo dia junto. Todo dia. E tem que se chatear. E aí pode se chatear assim, depois vai ter humor também, entendeu? No final ele reconhece que tá fazendo cagada. Dá risada junto, tá? Vamos lá, melhoramos. Mas tu vê, tem que ter isso. Vai ter que ter com os teus também, cara. Sabe? E é no dia a dia. Isso que eu já tinha revisado. Ah, que aulas tu teve? Teve aula tal. Comenta com teus pais as aulas que tu teve, cara. Comenta, é legal, com teu irmão mais novo, com teu primo. Pô, hoje eu tive aula tal. Porra, o professor tal falou tal coisa. Isso é uma puta de uma maneira de estudar. Mas na hora da correção tem que estar acordado, tem que dar o certo. Não tinha certo na apostila dele, ensinei de novo. É a terceira ou quarta vez que eu ensino, tem que dar o certo. Certo? Peço que vocês façam isso com vocês também, tá, meus amores? Porque eu amo muito vocês e quero que vocês sejam foda. Não precisa ter iate, né, pra abastecer com 18 mil, não precisa. Pode ter um carrinho 1000, pode levar a família pro hospital no carrinho 1000 no SUS, não tem problema. Mas tem que ter dignidade, né, cara? E pra ter isso vai ter que ter estudo e seriedade. Certo, meu querido? Agora chega de lero-lero! O que nós estávamos vendo em física? Leis de Newton? Não. Mas eu quero, agora que falaram, eu quero elas todas. Leis de Newton, babei. Quais eram? Vai. Ação e reação. Qual é a ação e reação? Terceira. Traduz ela um pouco melhor, por favor. Toda ação tem uma reação. Para toda ação existe uma reação. Mas isso, o que é uma ação? Uma ação, por exemplo, é ofender alguém? Não, né? Uma força. Para toda força existe outra força de mesma natureza, mesmo sentidos opostos. Faltou um detalhe. Mesma direção. Mesmo módulo é a mesma coisa que mesma intensidade, né? Mesmo valor, mesmo módulo, mesma intensidade. Isso é a mesma coisa. Mesma direção. Direção é uma linha imaginária. Sentidos opostos. Uma atua para a esquerda, a outra vai atuar para a direita. Nunca se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Se uma é gravitacional, a outra é... Porque tem que ter a mesma natureza. Se uma é elétrica, a outra é elétrica. É assim mesmo. Show. Altas revisão. Terceira lei de Newton. Olha, cara, há filósofos que alegam que essa lei se aplica a outras coisas, não só forças. Tipo, ofendes alguém, maltratas alguém, a vida vai te maltratar na mesma intensidade. É interessante, né? Eu gostaria muito que fosse assim, eu não acredito nessa lei universal. Mas na prática, no dia a dia, quando tu ataca alguém explicitamente, né? A lei se mostra, né? Duvido tu ser grosseiro com um colega, ser canalha com ele e ele vier cheio de amores pra ti. Né? A não ser que seja a relação entre menino e menina, né? Aquela relação que existia isso, eu percebia isso. Se a guria não me queria, aí mesmo é que eu queria, entendeu? Mas aí é o teu ego, né, cara? É o teu ego inflado que não permite que tu entenda que a pessoa não te quer. Só isso, né? Isso me magoava, aí mesmo que eu... Aí depois tu fica com a pessoa, não quero mais. Saca? É aquela coisa do ego, né? Já perceberam isso? Que às vezes a pessoa que mais te maltrata é a que mais tu quer. E a pessoa que te quer, tu não tá muito afim. Né? O ser humano é um bichinho complicado, né, cara? Será que é a terceira lei de Newton falhando? Ô, galerinha. Primeira, alguém lembra? Inércia. Traduzam, por favor. Tá parado? Permanece parado. Desde que a... seja zero. Ela só é válida quando a força resultante é zero. Tá parado, continua parado. É um dos aspectos dela, o mais óbvio. Tá parado, continua parado. Tende a continuar parado. Mas quando está em movimento, que tipo de movimento? Uniforme, retilíneo. Movimento, retilíneo, uniforme. Um objeto que está em MRU tende a continuar para toda a eternidade. Desde que a força resultante seja... Essa é a parte difícil de acreditar. A maioria das pessoas supõe que um objeto continua indo para frente porque ele foi empurrado. E na verdade ele continua indo para frente porque ele tende, porque a natureza é assim. Ele começou a andar porque foi empurrado. Agora a continuação foi aí e só não continuou mais porque tinha o show.
Muito obrigado. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Quando observares um objeto em MRU, pode acreditar, resultante é zero. Se eu estou empurrando a cadeira com 100 newtons e ela está em MRU, finge que é 100 newtons. Quanto é que é o atrito? 100 para resultante poder dar? Zero. E ele estava andando por inércia. As pessoas normais que não são iniciadas na física acreditam que para que um objeto ande tem que ter força. Mentira. Um objeto pode continuar a se mover mesmo que não hajam forças, só por inércia. Essa é uma situação mais rara, né? Teria que ir para o espaço sideral, longe de tudo, e jogar um objeto. Aí esse objeto longe de... Aí tem que desaparecer também, né? Porque eu vou ter atração gravitacional com o objeto, né? Concorda comigo? Então tu vê, se eu jogo um objeto muito fraquinho, a atração gravitacional dele por mim pode frear ele em algum momento e fazer ele voltar para mim, né? Então tu vê, eu tenho que jogar um objeto e sair de perto dele ainda, desaparecer de perto dele. Aí sim, ele continuaria em movimento retilíneo uniforme para toda a eternidade. Legal, viaja essa ideia, né? Inércia. E aí tá faltando qual? Tá faltando a segunda, nós já chegamos a ela? Sim. Eu acho que de repente a gente pode ter comentado, mas ela a gente deixa para depois, geralmente mesmo. A própria apostila sugere que a gente fale sobre ela mais para frente, mas eu não vou resistir hoje. Vamos plantar a primeira semente mais forte, então, da segunda lei de Newton. Vamos começar a discutir a segunda lei de Newton. Então isso aqui era uma revisão e vai ter uma gota nova aqui, ó. Um detalhezinho. Que é só a primeira, tá? Depois isso aí vai dar pano pra manga, cara. Essa segunda lei de Newton, as aplicações dela são infinitas. O Newton, cara, já te falei, né? Porque era doente. Ele era meticuloso, estudioso e tarado, assim. Ele, meu Deus, não entendi isso aqui. Ele ficava lá e lia e relia e comparava. O bicho era foda, foda. Acima da média, muito acima. Ele começou a pegar na casa dele e fazer sistema de bloquinhos. Ele começou a pegar lá a mesa dele bem encerada, botava bloquinhos de madeira, usava roldanas e corda. E soltava os objetos e media a velocidade com que eles se moviam e conseguia informações preciosas sobre as leis que regem os movimentos dos corpos. E olha o que ele percebeu. Ele pegou um objeto e usando esses sistemas de blocos, ele pegou um objeto e aplicou uma certa força nesse objeto. E ele começou a comparar a força aplicada no objeto e a aceleração adquirida por objeto. Força a gente mede em que unidade? Newtons. E a aceleração? Metros por segundo ao quadrado, hein? Não confundam 10 metros por segundo, que é uma velocidade, com 10 metros por segundo ao quadrado, que é uma Aceleração. 10 metros por segundo significa que a cada segundo o objeto anda 10 metros. simples assim. Em 3 segundos terá andado 30 metros. Agora, 10 metros por segundo ao quadrado significa que a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Quer dizer que se o objeto estava parado, 1 segundo depois ele já vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. 2 segundos depois ele já vai estar a 20 metros por segundo. Ele está cada vez mais rápido. Diferente de um objeto que anda com velocidade constante. Então cuidado com isso. Vamos fingir que a gente está junto com Newton aqui nesse momento mágico da história humana, tentando entender as leis que regem fenômenos idiotas como esse, empurrar de uma cadeira. Ou complexos como o movimento dos pistões do motor de um carro. Eu fui lá e apliquei uma certa força nesse bloco, 20 newtons, e medi a aceleração adquirida por ele. Vamos dizer que deu 4 metros por segundo ao quadrado. Quando eu aplicar uma força de 40 newtons, o que teu coração diz? Vai dobrar. Oh, 8 metros por segundo ao quadrado. olha como de certa forma tu já tem a segunda lei de Newton no teu coração, só na intuição. E se eu fosse para 60 newtons? 12 metros. Obrigado. Newton percebeu com experimentos que ao dobrar a força resultante no objeto, a sua aceleração dobra. Ao triplicar, triplica. Ou seja, a força resultante e a aceleração são grandezas Diretamente proporcionais.
Tu vê, qualquer um poderia perceber isso, se tivesse feito um experimento controlado, bonitinho. O Newton foi um dos primeiros que fez isso e documentou. Por isso foi considerado gênio. Só que ele começou a fazer um outro experimento interessante. Observe que esse primeiro experimento ele fez com um certo objeto, né, que tinha uma certa Massa. Só que aí ele começou a pensar, e se eu alterar a massa do objeto? E se eu fizer a mesma força em objetos com diferentes massas? Eu quero medir a aceleração desses objetos. Todos os objetos vão ser empurrados pela mesma força, tipo 100 newtons. Só que um dos objetos tinha uma massa de 2 kg. E aí esse objeto sofreu uma aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado. Se um objeto de 4 quilos for empurrado por essa mesma força, tu acha que ele vai acelerar mais ou menos? A mesma coisa. Pode ser a mesma coisa, deixa eu ver. Objeto de pouca massa, objeto de muita massa. Vou aplicar a mesma força nos dois. Desculpa. Menos. É intuitivo. Nós sabemos que se nós aplicarmos a mesma força no objeto leve e no objeto massivo, o objeto massivo vai acelerar muito menos do que o objeto pouco massivo, né? Concorda comigo? Quanto? Tu manja de segunda lei de Newton, se tu concorda com o colega. 15. Vamos dobrar de novo, vamos botar 8 kg. 7,5 metros por segundo. Que relação matemática existe entre a massa de um objeto e a sua aceleração quando a força é constante? Inversamente proporcional. São inversamente proporcionais quando uma dobra, A outra cai pela metade. Quando uma triplica, cai 3. cai a 1/3 do que era, cai 3 vezes. Podemos dizer então que a aceleração adquirida por um objeto é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua... Massa. Isso é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é isso. A aceleração adquirida por um objeto é diretamente proporcional à força resultante e à sua... Massa. Pronto, vamos matematizar. Matematicamente falando é assim, meu querido, ó. A aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Tu concorda que quanto maior esse número, maior o resultado? Sim. Tu enxergas que quanto maior esse número, menor o resultado? E aí, para ficar mais gostoso de lembrar, tá dividido, passa... E eu escrevo assim, ó, força resultante igual a massa vezes aceleração. Física, meu amor. Física, meu amor. Para tu nunca esquecer. Certo? Essa fórmula, cara, ela é uma fórmula que mudou o mundo. E é importante tu ver que ela não veio do além. Ela veio porque o Newton começou a mexer com um bloquinho na mesa da cozinha dele. E fazer os cálculos e medir os efeitos de um objeto sobre o outro, medir as suas acelerações, as forças que atuavam nos objetos, e provou matematicamente esta relação. Tu vê, cara, a gente já fez conta muito pior do que aquela fórmula. Aliás, me ajudem, criem as 3 questões mais idiotas do mundo para aplicar aquela equação. Vamos criar as 3 questões mais bobas do mundo? Essas que vocês vão enfrentar na sexta-feira. Não, eu quero a questão toda, com enunciado, com tudo. Joãozinho! Vamos! Joãozinho! Tem 3 coisas pra gente brincar só. Empurrou uma cadeira com massa 3 quilos, 2 quilos, não importa, 3, vamos lá. Qual é a aceleração dela? Se a força que Joãozinho fez, 150 newtons. Então tu vê, né, cara, isso é que é o mais legal, porque assim, ó, se tu entende do fundo do coração aquelas ideias bobas de proporcionalidade que a gente acabou de falar, se tu tem a formulazinha, cara, tu pode criar a tua questão. E ao fazer isso, tu já está te preparando para infinitas questões desse tipo, que vão aparecer até no vestibular, por incrível que pareça. E aí vamos lá, tu usa o física, meu amor, ou tu já poderia ter usado nesse formato, né, que ficaria até melhor. A força é 150, a massa é 3,
divide ambos os lados, né? Ou está multiplicando, passa dividindo, e dá quanto? 50. Por... Tava brabo, Joãozinho. 50 metros por segundo ao quadrado, né? É 5 vezes mais que o objeto cai, né? Acelera caindo, cara. Meu, já é uma aceleração grotesca. 5 vezes isso é uma pancada, como um chute mesmo. Tua cadeira. É possível. Vamos, segundo exemplo que pode aparecer aí sobre Pedrinho. Vocês estão mal de nome, né? Não que o nome não seja legal, porque podia sair o Asdrubal já, saiu o Jezebel e tu vem com o Pedrinho. Esses dias eu lembrei daquele pai, né, cara, do fotocópia autenticada e xerox, né, botou o nome das filhas, né? Fotocópia, outra de xerox e outra de autenticada, eu te juro. Não é piada, o cara é cartonista, eu acho, alguma coisa desse tipo, e as 3 filhas dele têm esse nome. Tristeza, né, cara? Empurra um lixo com força De 50 newtons. 50 newtons a força. Essa é a questão 2. Com velocidade Aceleração, né? A aceleração que adquiriu foi quanto? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a massa desse objeto, dessa nave alienígena. Física, meu amor. A força foi dada, 50 newtons. A massa nós queremos descobrir. E a aceleração adquirida foi 10. Está multiplicando, passou dividindo. Massa desse objeto que foi empurrado, 5 quilogramas. Simples assim. Inacreditável, né? Terceira e última opção. Para a questão básica, né? Óbvio que dá para complicar a questão, né? Roger. Começando a gostar dessa brincadeira. Empurra seu amigo. Quanto? Ele empurra seu amigo de 20 quilos. Massa do cara, 20 quilogramas. É. Adquire uma aceleração. De 15 metros por segundo. Pode ser, eu vou de 15 só pra galera entender a diferença. E aí tu vai jogar no física, meu amor. Força igual 20 vezes 15. Força igual a 300 newtons para puxar o saco do grande gênio. Cara, tu vê, os 3 problemas mais básicos que existem são muito bobos. Eu te dou ou massa e aceleração e te peço força, ou eu te dou força e massa, peço aceleração, ou ainda te dou força e aceleração e peço massa. São só 3 opções. Se eu quiser deixar mais legal a brincadeira, só se eu colocar 2 objetos, só se eu amarrar um objeto no outro, só se eu botar um elevador e botar uma pessoa dentro do elevador, um elevador, assim, um elevador assassino de velhinhos que eu chamo. Não, porque o elevador normal, né, cara, tu aperta lá no botão, dá o friozinho na barriga no comecinho ali, né, e depois vai tranquilo, né. Aí na paradinha tu sente mais um tranquinho. O elevador aqui na física não, cara, ele sobe acelerado ou desce acelerado, tipo uma Big Tower, uma coisa bizarra. É como eles fazem as questões de física pra tu ver, pra poder ficar melhor que isso a gente tem que ir modificando as coisas. Vou fazer o seguinte então, ó, eu vou colocar 3 exemplos desse pra te praticar, pra tu perder o medo, certo? E vou te dar 10 minutinhos pra tentar, coisa rápida, meu querido, certo? Ó, botei no quadro, tu já começa, sem perda de tempo.